tem consciência do que está acontecendo, mas há a presença consciente do Senhor, a presença manifesta do Senhor. E aonde há a presença manifesta do Senhor, queridos, as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. E este lugar é o lugar da presença manifesta do Senhor, onde o Senhor ministra cura para o teu físico, para a tua alma. Amém? Quantos creem nisso? O Senhor ministra restauração no teu casamento. O Senhor já está indo de encontro lá com aquele filho que você está orando e pedindo para que ele esteja quebrantando o coração. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que não existe nada mais poderoso do que a oração, amém? Não existe nada mais poderoso. Então este lugar é o lugar do encontro. Amém? Então feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a tua bondade, como foi cantada aqui. A tua bondade, Senhor Deus, e esse cântico que muitas vezes nós nem prestamos atenção naquilo que cantamos, mas Deus, esse cântico que fala do Salmo 23, que a tua bondade me seguirá. A tua bondade, Senhor. Deus, uma das coisas que Satanás mais tenta trazer descrédito é o conceito de bondade de Deus. Porque nós atrelamos a bondade de Deus a uma vida perfeita. Oh Senhor, a tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo porque o Senhor venceu todas elas. E o Senhor nos dá essa autoridade em Cristo também de vencer todas essas lutas, essas tristezas, tudo isso, Pai. Porque nós não estamos com os nossos olhos fixos nas lutas, ou tristezas, ou frustrações, mas os nossos olhos estão em Cristo. E Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Um dos atributos mais lindos e graciosos de Deus é a bondade dele. Se nós estamos aqui hoje é por causa da bondade dele. E tem até um clichê que a gente fala, mas é uma verdade absoluta. Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Hoje nós recebemos a triste notícia de uma amiguinha da Ana, que fazia balé com ela, de 14 anos, faleceu. E os pais conseguiram escrever ali que agradecem a Deus pelo tempo que tiveram com ela. É forte isso, né, queridos? Eles não duvidaram da bondade de Deus. E realmente Deus continua sendo bom. Os planos de Deus são maiores. Amém, queridos? E uma das coisas que o diabo mais quer destruir nas nossas vidas é a bondade de Deus. Porque nós atrelamos a bondade de Deus a uma vida estável, uma vida sem problemas. Se os apóstolos pensassem assim, fica imaginando Pedro pendurado na cruz de cabeça para baixo. Deus, o Senhor não é bom. Não, ele, de forma alguma ele disse isso. Fica imaginando outros apóstolos, João, quando estava sendo queimado num tacho de óleo quente, e depois e viram que ele não morria, sobrenaturalmente ele não morria, jogaram ele na ilha de Patmos, e lá ele ficou. E eu creio que ele nunca duvidou da bondade de Deus. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo. Você pode dizer isso? Deus é bom? Aleluia. Então quando você se sentir tentado a dizer assim, puxa Deus, se o Senhor fosse bom, isso não estaria acontecendo. Talvez isso está acontecendo, porque Deus é bom. Às vezes nós não entendemos o porquê de um rei Saul perseguindo um cara tão legalzinho igual Davi, mas ele não era tão legalzinho, não. Eu creio que Saul ajudou a aperfeiçoar Davi. Se não fosse Saul, talvez Davi não teria sido Davi, mesmo cheio de problemas e de pecados terríveis, mas ele tinha um coração quebrantado e contrito, e a palavra de Deus diz que se tem algo que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito, amém? Então fala isso para o Senhor, né? Todos os dias que você for orar, Deus, me dá esse coração. Então que quando aparecerem os Saúls da vida, fale assim, Senhor, obrigado pelo Saul, porque se não fosse Saul, talvez eu seria um Saul. Saul começou bem, lembra de como Saul começou? E porque não teve um Saul na vida dele, por isso ele terminou mal. Mas Deus não foi bom com ele? Claro que foi. Algumas coisas cooperaram ali para que ele não cumprisse o plano de Deus. Desobediência, principalmente. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor. Estou tentando aqui me ajeitar, só um minuto. Você vem cheio de blusa, né? Aí.
Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, ligue a palavra do Senhor. Se você não tem como abrir a palavra do Senhor, nem ligar a palavra do Senhor, fala assim: misericórdia, Jesus. Amém, queridos? Sempre saia com uma Bíblia em mãos. Eu lembro quando me converti, né, em 87, a gente nem sonhava que um dia nós teríamos... Eu tenho um celular aqui, que às vezes eu fico... O pessoal acha que estou no WhatsApp, não, mas quando eu vou pregar, eu começo a receber um download do Senhor, eu fico só escrevendo, fico marcando, fico vasculhando, enfim, ali, mas eu tenho várias versões, pelo menos umas 12 versões de Bíblia aqui, né, num negócio tão pequeno. E eu lembro quando eu me converti, eu tinha uma Bíblia desse tamanho, grandona, assim, parecia um travesseiro. Converti, comprei umas calças de tergal lindona. É verdade. Assembleia de Deus, Jardim Santos Andrade, 1987. Sapatinho de fogo. Rapaz, cantava Kennedy Teles, igual relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim também irei. Gostaram? No final, se quiser, eu oro por você. Aquela bibliona gigante. E a fascinação. Eu me lembro que quando eu comprei a minha Bíblia, eu comprei aquela que tinha letra vermelha, quando Jesus falava, lembra? Falava assim: compra a letra, aquela que tem vermelha. Por quê? Porque é onde Jesus está falando. Uau! E eu ia sempre no vermelho, assim, ó. Até que um dia eu descobri que, por mais que é Jesus falando, e é maravilhoso, né, quando a gente lia aquelas porções do Evangelho em vermelho, a gente entende que ela inteira é voz do Senhor. Amém, queridos? Então diga assim: eu amo minha Bíblia. Se você não tem a tua Bíblia nem num app, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tá bom, queridos? Vamos lá então. Apocalipse 2, mais um golinho. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ou seja, ao pastor. Às vezes a gente imagina um anjão gigante, né? Não, ao pastor, ao responsável. Se fosse aqui na igreja Abra, seria o pastor Adilson, né? Mais conhecido como o chefe. O boss, the little boss, little big boss. Escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Que candelabros... tá ali, deixa eu ler ali com vocês então. Candelabros de ouro significa a totalidade da igreja. As 7 igrejas simbolizavam a totalidade da igreja universal de Deus, não do aquele bispo, né, lá no Rio de Janeiro, mas a totalidade da igreja universal, que é a palavra católica, não a católica romana, mas é a católica de universal. Você te ajudou, isso complicou, mas o Senhor que anda no meio da totalidade da igreja, de todas as igrejas, Ele está presente de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, de uma forma manifesta, poderosamente. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ederson, eu conheço as tuas obras. Imagina o Senhor falando isso para nós, Ele está falando aqui. Conheço as tuas obras, especificamente para esse povo aqui, ó, que você realiza, que você faz, que você trabalha, tanto o seu esforço, deixa eu achar ali, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Passa para frente. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Lembra-te, né? Contudo, passa mais um, por favor. Veja até onde você caiu. Em outras versões diz assim: lembra lá onde você caiu. Lembra onde você parou de ter essa paixão. Lembra onde você parou de ter esse fogo, né? Essa vontade que queimava no teu coração. Onde você caiu, e arrependa-se. Fala assim: arrependa-se. Arrepender-se é fazer uma volta de 180 graus e voltar ao caminho certo, né? E arrependa-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei,
né, seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Quando você, pastor, mas o livro de Apocalipse tem tantas simbologias, daí existem algumas coisas que são fáceis, né, de responder. Zacarias 4, né, o que é o candelabro que o Senhor falou, que vai remover deste povo, se eles não voltarem a queimar para Jesus, se eles não voltarem a ter esse zelo pelo nome do Senhor, de entender que nós existimos para gerar prazer para o Senhor, porque é só nisso que nós encontramos satisfação, não é em ter prazer, é em gerar prazer ao Senhor. Né? Esse candelabro em Zacarias 4, se você for lá, você vai ver assim, 4:4, se não me engano, fala assim, o que vês, profeta? Vejo um candelabro. Né? E o Senhor responde, ele fala assim, tudo bem, então não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então quando em algumas passagens diz candelabro, o Senhor diz Espírito Santo, é a presença manifesta da glória do Deus Espírito Santo que faz com que as coisas aconteçam no nosso meio, amém, queridos? Se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, porque um dia o Espírito Santo, ele te convenceu, um dia o Espírito Santo, ele amoleceu o teu coração, um dia o Espírito Santo, ele trouxe essas verdades até o teu coração e você pôde crer nisso, amém? Quantos dizem amém? Então o Senhor fala, volta urgente para fazer da forma como eu quero, senão eu vou tirar de você essa presença manifesta do Espírito Santo. Amém, queridos? E o Davi, ele falava assim, Senhor, pode fazer tudo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Então nós temos essa graça, e por isso a mensagem de hoje, o título é Saindo do Automático. Por que eu falo saindo do automático, queridos? Porque eu digo assim, o automático, ele é o último estágio para o esfriamento. Ele é o último estágio para o esfriamento. O que é? É viver no automático. E, pastor, por que é tão perigoso, né? Quando nós fazemos as coisas e elas já estão destituídas de sentido, é quando nós fazemos pelo fazer e não o fazer porque nós amamos ao Senhor e nós queremos ofertar tudo quanto nós fazemos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu sempre digo assim, queridos, o Senhor, Ele não busca a adoração, né? Quando a gente fala, por exemplo, de canções, ou seja, adoração não são só canções, é tudo, mas vamos imaginar canções agora, a hora da adoração, do louvor. O Senhor não está buscando a adoração, o Senhor está buscando adoradores. Amém? A adoração, ela é produto de alguém quebrantado e contrito, de alguém que entende, de alguém que quer agradar ao Senhor, de alguém que quer ofertar ao Senhor. Então, o Senhor, ele diz assim, encontrei. Por isso, na Bíblia fala assim, encontrei Davi, porque ele entendia, eu nasci, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar de estar aqui esquecido. A Bíblia diz que o Senhor tirou Davi de trás das malhadas. A gente entende quando você estuda as malhadas, era o resto do resto. Eram as ovelhas que não serviam mais para sacrifício, então eles colocavam o pior, né, a pessoa menos importante da casa para cuidar daquelas ovelhas. E ali estava Davi. Mas ele não ficava chorando, se vitimizando, não. Ali ele teve os seus encontros com o Senhor. Ali nós lemos salmos maravilhosos, que foi escrito por um rapaz que tinha sido esquecido até pelo seu pai, né? Quando você vê, quando o profeta Saul está na minha cabeça, agora é Samuel. Quando o profeta Samuel chega na casa, né, de Jessé, e ele vai ungir o rei, passam todos os filhos. Daí o Samuel, mas não é nenhum desses. Tem mais alguém? Acho que até o pai fez, tem um. Então manda vir. Né? E quando ele vem, era ele que era o rei. Né? Então nós vemos, é um homem que entendeu e que não vivia no automático. O que é viver no automático, pastor? Então me explique. Viver no automático é continuar repetindo padrões, presta atenção nisso. Repetindo padrões, fala assim comigo, padrões. E estabelecendo uma rotina de comportamento. E estabelecendo uma rotina de comportamento dia após dia. É um estado mental em que as ações são desempenhadas sem intencionalidade.
Essa palavra está na moda, né? Intencionalidade. Seja intencional com o Senhor. Tudo que você fizer, seja intencional com o Senhor. Ou seja, não faça simplesmente por fazer, né? Ou sem pensar, ou sem viver. O que tudo aquilo realmente significa. Eu gostei muito do culto de ceia. Quando o pastor Iverson ele fez a ceia, e ele trouxe a realidade do que significa a ceia. A grandiosidade do que significa a ceia. O que está por trás de tudo aquilo. Senão seria só se reunir para comer um pão pequeno, tosco, sem sabor, e um suco que não é um dos melhores, né? E pequenas porções ainda. Mas aquilo tudo tem uma simbologia poderosa que aponta para algo maior. E toda vez eu sempre digo assim, o culto de ceia devia ser o culto que nós chegamos mais aleluiado na casa do Senhor. Devia ser o culto que nós chegamos assim, Senhor, a minha expectativa contigo hoje está no terceiro céu. Deus, hoje eu creio que coisas sobrenaturais, poderosas, tremendas vão acontecer. Não somente nos outros, mas em mim. E às vezes nós entramos, pegamos o pão, abrimos, comemos, e nem fazemos menção, e nem memorizamos, e nem relembramos, e nem vamos até o Calvário e vemos tudo aquilo que custou para que nós pudéssemos estar como família ceando na casa do Senhor. Será que você e eu estamos no automático? Acho muito legal, né? Tem um livro que eu li, que é o livro Poder do Hábito. O autor ele explica que a nossa mente ela funciona gerando certos hábitos para diminuir o consumo de energia. Sabia disso? Seu cérebro ele consome 20% de tudo que você ingere. 20%. Né? Se você é 1 quilo de picanha. 200 é o cérebro. Fazer uma conta tosca aqui, mas 20%. Então, o nosso organismo, a nossa mente, ela é tendenciosa a cada vez gastar menos energia nas atividades que nós realizamos todos os dias. Né? Ou seja, esse livro ele fala que cerca de 40% das nossas decisões são realmente decisões racionais e intencionais, ou seja, são decisões que nós entendemos o porquê fazemos. As outras 60% são hábitos. E muitas vezes hábitos são destituídas de significado. Talvez alguém já deve estar perguntando, mas por quê? O que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, meu querido. Pois muitas vezes é no nosso relacionamento com Deus que estamos procurando gastar menos energia. É no nosso relacionamento com Deus que procuramos gastar menos energia. Com certeza já deve ter gente falando assim, mas que loucura, para quê? Vir orar às 6 da manhã, e tem um pastor maluco que abre às vezes a igreja 5 horas, 5:10, 5:30, às vezes 6:10, né? Para que orar tanto? Para que gastar tanto tempo orando? Para que incomodar tanto Deus? Queridos, a oração não é tanto para pedirmos as coisas, ou seja lá para o que for, mas a oração é como se fosse uma ferramenta de Deus para te puxar mais perto dele. Sabe, eu gosto muito de uma frase do John Bunyan que ele fala assim, antes de falar a frase, eu quero dizer assim para você que às vezes eu venho orar e eu não tenho nada para falar. Às vezes eu estou tão... Sabe aquela não vontade nem de falar com Deus. Eu não vou dizer, vou ser hipócrita, eu sempre com vontade de falar com Deus. Não, às vezes a minha carne não quer, mas isso não me impede de vir. Então é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Mas agora abriram até uma sala de oração na sexta-feira. Meu Deus, que igreja doida, os caras oram, os caras querem orar. Queridos, nós entendemos que nós precisamos gastar energia no nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos dizer para o Senhor, Deus, eu valorizo tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, e eu quero valorizar muito mais. Senhor, me ajude, abra o meu entendimento, Senhor. Abra o meu entendimento. Como o apóstolo Paulo orou para os Efésios, Senhor, acende uma luz interna no cérebro dessas pessoas, e dentre essas pessoas, eu estou nelas, eu estou entre elas. Abre o entendimento, Senhor, Deus, para que nós possamos, Deus, saber para quem nós estamos fazendo e o porquê nós estamos fazendo, é para o Senhor.
Sabe, eu fico vendo Samuel, se não me engano, 1 Samuel 7. Né, ali é um desfecho terrível de uma geração que perdeu a presença de Deus. Porque eles andavam no piloto automático. E do piloto automático vai para o esfriamento, onde você começa a usar Deus para as coisas. Tinha uma caixa de 1,20 m por 90, e dentro estava o maná, né, que simbolizava a provisão do céu. Dentro estava a vara de Arão, que simbolizava a autoridade, e dentro estavam as tábuas da lei, que simbolizava a palavra de Deus. Né? E ela era uma caixa feita de madeira. Madeira simboliza natureza humana, e ouro simboliza a glória de Deus. E se você for estudar, né, aquilo que nós maciçamente ensinamos na matéria de hermenêutica, a tipologia, você vai ver que aquilo apontava para Jesus. Aquilo apontava para Jesus, porque era madeira, natureza humana, ouro, a glória de Deus, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, muito embora não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né? E eles pegavam aquele objeto, né? Os sacerdotes que já estavam desviados de Deus, né? O sumo sacerdote já vivia no piloto automático fazia muitos anos e colocou os seus filhos, né, como responsáveis, né, para a condução do povo como sacerdotes. Alguns estudiosos dizem que ele já havia abdicado do sacerdócio, porque Eli era muito velho, e além de ser muito velho, ele era obeso. Nada contra ser obeso, mas ele era obeso porque ele não fazia nada, absolutamente nada, para Deus, não fazia nada, para o povo, nada. Diz que ele, todas as vezes que você vai ler sobre ele está sentado. Alguém aqui já viu alguma leitura de Eli que está de pé? Está sentado. E os filisteus vieram contra Israel, né, numa guerra terrível que haveria de acontecer, e eles sabiam, não, a gente só vence se a gente levar a arca. Era como se fosse um amuleto de conquista. Vamos usar aquilo que simboliza a presença manifesta de Deus entre nós. Não, amá-la não, só usá-la. Só usá-la, não precisa amá-la, vamos só usá-la. E eles saem com aquela arca da aliança, e eles vão à frente, e eles levam uma surra. E Hofni e Finéias morrem naquele dia. E o sacerdote Eli, quando ouve, ele cai, porque ele estava, com certeza, na sua zona de conforto, no seu piloto automático, ele cai, e ele bate a cabeça e ele morre. E a esposa de um dos dois, que eu não lembro, eu acho que é o Finéias, ela tem um filho, e o nome é dado de Icabode. Foi-se a glória, tirou-se o candelabro de Israel, foi-se a glória de Israel, e uma geração inteira perdeu a presença de Deus. Davi, ele era uma das pessoas formidáveis, que haveria de mostrar um exemplo, um modelo a ser seguido, de como é a adoração de alguém que adora com um coração completamente voltado. E o interessante é que parece que, eu sempre digo, o piloto automático do outro, sempre ele contagia a motivação do outro. Ou você contagia a motivação daquele que está no piloto automático, ou aquele que está no piloto automático vai te infectar. Eu acho interessante que a Arca da Aliança ficou 20 anos até que o povo de Israel começasse a reclamar: Deus, nós queremos a tua presença de volta. Mas os estudiosos dizem que foi mais ou menos uns 70 anos. Porque ela passou 20 anos até que eles reclamassem, depois ela passou o restante do sacerdócio de Samuel, depois ela passou o restante do reinado do rei Saul, depois ela passou mais 7 anos, Davi já tinha assumido o trono do reinado de Judá, até que se consolidou o reino em Israel. Então ali mais ou menos foram uns 70 anos, sem uma presença manifesta. Como o povo conseguia viver, queridos? Como você consegue viver? Como eu consigo viver sem uma presença manifesta? Ou seja, só no automático é impossível.
Deus, eu quero mais de Ti. Será que existe algum fominha, ou um esfomeado, ou um sedento nessa noite que diga assim: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não consigo viver, Senhor, Deus, sem queimar para o Senhor. Eu não me contento somente, Senhor, Deus, em algo que está aqui na minha razão ou na minha mente, Pai, mas eu quero, Senhor, Deus, muito mais, e o Senhor tem muito mais. Quantos creem nisso? E o Davi, aleluiado. Mas sempre, quando você tem paradigmas errados, você pode cometer erros grotescos. A arca estava lá na casa de Abinadab. O interessante é que ficou lá todo esse tempo e nada aconteceu. Você não vê notícias de que algo tinha acontecido. Uzá virou um cara realmente usadíssimo pelo Senhor. Não. Ficou o tempo todo, eu creio que eles estavam acostumados com a arca, com a presença. Eles estavam acostumados, aquilo já não os impressionava mais. Eu gosto de um livro do Philip Yancey, que eu li esses dias, que fala que certa vez ele foi para aquele parque Yellowstone, né? E aquilo lá diz que é uma grande cratera talvez do maior vulcão que existe. E tem aqueles geysers, né? Geysers, né? E diz assim que quando aqueles geysers gigantescos, eles explodiam, aquelas pessoas que nunca tinham visto, elas ficavam assim, uau! E os garçons serviam a mesa, né? Pareciam que eram robôs, eles já não se impressionavam mais, uau! Eu creio assim que muitos de nós estamos numa vida espiritual assim, nós já não nos impressionamos mais, ou nós não queremos nos impressionar mais, porque a gente já acha que já tem tudo que nós precisamos. Nós colocamos Deus numa caixinha. Deus, é só aqui que o Senhor pode operar e ministrar, é só aqui que eu te dou, Senhor, a liberdade do Senhor fazer na minha vida. Muitas pessoas não querem o novo. Eu acho tão interessante a versão que diz em Isaías 29, eu queria que vocês puderem projetar aí, por gentileza, projete. Isaías 29, já vou dizer o versículo. Isaías 29, versículo 13, que fala assim: por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim. Na versão A21, se tiver aí, por gentileza. Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios. Ou seja, vivem em um piloto automático. Já não tem mais as expectativas do Senhor de mim, e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma, o quê? Mecânica. Aprendidos de forma mecânica, ou seja, piloto automático. É um perigo nós andarmos num piloto automático. Se você pega esses grandes aviões, né? Estava lendo esses dias aquele acidente que teve em 2009, daquele Airbus, como se eu entendesse, né? Airbus, um dos maiores, né? Quase 300 pessoas. Ele saiu de São Paulo, Rio, se não me engano, acho que do Rio de Janeiro, com destino à França. E é um procedimento padrão. O piloto, ele alcança a altitude de cruzeiro. Às vezes você acha que você foi muito longe no Senhor. Ele alcança a altitude de cruzeiro. Ele aperta um botãozinho chamado Cruise Control. Fala assim comigo, Cruise Control. Uau, vocês estão fera no inglês. Cruise Control. Ele aperta aquele botãozinho, mas ele não pode ficar desatento, mesmo estando em piloto automático. Mesmo estando no piloto automático, ele não pode ficar desatento com as contingências, com as coisas que podem acontecer. Às vezes nós, maridos, nós andamos no piloto automático. Nós, pais, nós andamos no piloto automático. Não, minha filha está tudo legal, ela já dei um iPhone 13 para ela, então ela vai me respeitar, não preciso mais conferir o que ela vê, está no piloto automático. Às vezes perdemos a filha ou o filho no quarto. Entende o que eu estou falando, né? Se tranca no quarto. Não, mas está entendendo. Nós somos muito reativos. Às vezes vem casais que o casamento já está se esfacelando. Pastor, faça alguma coisa.
Daí a gente olha e fala assim, quanto tempo vocês são casados? 25 anos. Vocês demoraram 25 anos para acabar com o casamento de vocês. Agora que a gente quer que a gente resolva numa palavra só. E as palavras que a gente fala ainda eles não dão bola. Nós somos muito reativos. Pastor, estou perdendo meu filho, minha filha. Qual que foi a última vez que você sentou com ela para orar? Para ler a Bíblia? Para dizer, filha, aqui, ó, Jesus é assim. Qual que foi a última vez que tua filha olhou para você e falou assim, uau, meu pai é igual a Jesus? Qual que foi a última vez que a tua filha, mãe, olhou para você e falou assim, uau, minha mãe é uma mulher de Deus, que ora? Qual que foi a última vez? Né? Então nós apertamos o cruise control, né? o piloto automático, e nós fizemos igual aquele piloto, ele foi dormir, ficou 3 horas num voo de 9 horas, 3 horas, quanto que é? 33%, às vezes nós ficamos muito tempo de nossa vida espiritual dormindo, querido. E o Senhor te chama nessa noite, acorda, tu que dormes. Acorda. E sabe o que aconteceu? Essas 3 horas, o avião, eles são guiados por estradas imaginárias, mas eles têm estradas. Eles têm estradas, têm rotas, e eles chamam de estradas mesmo. E aquele Airbus gigantesco passou numa estrada esburacada. São regiões de turbulência. E ali, por causa da turbulência, por causa de falhas mecânicas, desligou o cruise control, desligou o piloto automático. E o piloto estava onde? Dormindo. Estava igual Jonas. Você não canta isso para tua filha, não, né? Que a cuca vem pegar. Imagina cantar isso para tua filha, teu filho, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, vocês, meu Deus, a criança, me abandonou. Tá louco, né? Boi da cara preta, pega essa criança. Não sei porque que eu entrei nisso, né? Se tem alguém que canta aqui, misericórdia, irmão. Você está dormindo, né? Você está no piloto automático na criação do teu filho, em nome de Jesus. Pega essas músicas, joga fora, né? Canta música de Cristo, de Jesus. E o piloto dormindo, né? E os copilotos lá tentando, a hora que eles viram que o avião, velocidade de cruzeiro, 850 km por hora. Pensa um negócio rápido. 850 km por hora. Eles foram descobrir, a hora que estava a 400 km por hora. Tentaram reverter, né? Caixa preta serve para isso. Caixa preta diz tudo. O que está dizendo na tua caixa preta agora? Se o senhor, eu vou fuçar a tua caixa preta, é só ele que tem a chave. Eu vou fuçar a tua caixa preta aí para ver como é que está a tua vida espiritual comigo, como é que está a tua temperatura espiritual comigo. Eles foram lá, tentaram reverter, não conseguiu, o que aconteceu? O avião caiu no mar. Resultado, quase 300 pessoas morreram. Irmão, você não pode morrer, não é só porque você vai para o inferno se você morrer sem salvação, ou porque não quer dizer que você morra também no piloto automático, você vai para o inferno, mas você vai chegar lá, Jesus vai falar assim para você, puxa, a gente tinha tanta coisa para fazer. Lembra da história daquele pastor? O pastor está ali para dizer que é verdade. Não cuidava do corpo, não cuidava da alimentação, morreu. Chegou lá, Jesus, morri, Jesus. Morreu, não era tua hora agora, rapaz. Né, pastor? Tá aí, né? Não era tua hora agora, volta lá, começa a cuidar do teu corpo direitinho. O problema dele era a saúde só, não cuidava do corpo, mas às vezes você não cuida do teu espiritual, irmão. Você não sabe, tem algumas coisas que nós vivemos no automático, tem algumas coisas que nós negociamos, e se não sabemos aquilo que significa, aquilo que fazemos é muito fácil de ser negociado. Se não sabemos o significado, se não fazemos algo, se fazemos algo sem significado, é muito fácil de ser negociado. Andando no piloto automático. Aquele piloto não poderia ter dormido 33% da viagem dele. E por causa daquilo, 250 pessoas, eu me lembro o correto, 250 pessoas perderam a vida. Pai, você é o sacerdote de casa. Se você não leva Jesus a sério, se você está no piloto automático, a tendência são os seus filhos entrarem no modo de piloto automático também. E o Senhor fala para essa igreja,
olha, vocês abandonaram o teu primeiro amor, ou seja, é um termo técnico, abandonar o primeiro amor do grego é um termo técnico para dizer assim, vocês estão se divorciando de mim. Às vezes o nosso casamento está no piloto automático, né? Minha esposa passou 4 dias fora de casa, pensa 4 dias de sofrência, estava num congresso, eu falei, ô Jesus, o que eu posso fazer que vai deixar ela feliz? Já sei, fazer uma faxina em casa. Acho que tinha coisa que fazia muitos anos que a gente não limpava em cima de guarda-roupa. Quer dizer, é isso que a gente precisa fazer. Eu só digo assim, que tem coisas que nós vemos na nossa vida só quando nós estamos com um balde e uma toalha. Tem coisas que nós vemos em nossas vidas somente quando nós estamos com um balde e uma toalha, porque é dia de limpeza. É dia de colocarmos as coisas em dia. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Queridos, cadê aquela motivação, aquele entusiasmo? Eu, quando comprei aquela Bíblia, eu confesso, queridos, aquela Bíblia eu li tanto. Hoje eu leio a Bíblia bastante, mas parecia assim que eu li as letras vermelhas. Uau! Aquilo enchia meu coração. Eu não sabia muita coisa do que significava. Eu tinha 16 anos. Eu não sabia, mas aquilo que eu entendia era o suficiente para dizer assim, Jesus, que amor é esse? E eu falo, nós somos uma geração que nós não tivemos discipulado. Nós não tínhamos um Marcos para caminhar com a gente, uma Ariadne para caminhar com a gente, um pastor acessível, que você pode subir lá, não vou dizer lá em cima que é um pleonasmo, né? O Marcos já puxa o meu. Você pode subir lá e falar, pastor, preciso falar com você. Não, uma geração que a gente aprendeu na marra. Aprendeu porque amava Jesus. Aprendeu porque queria mais Jesus. Porque não queria entrar no modo automático com Jesus, mas queria viver uma novidade de vida a cada dia, a todo instante, a todo momento. Cadê aquele entusiasmo? Às vezes nós vemos uma falta de disposição para as reuniões. Esses dias eu brinquei até com alguém que... O que era que a pessoa ia fazer? Acho que ia jogar bola. Ah, formamos o time, uau! Ficou... Não estou falando contra o futebol, Cris, né? A gente precisa fazer o que a gente gosta. Né? Ela vai lá jogar bola, não tem problema. Jesus ama futebol. É tanto que ele parava a bola, né? Parábola, não, essa foi feia. Para a bola, não, eu tinha que falar que ele não gosta, né, Fer? Para a bola, para! Parábola, não. Essa foi feia. Mas eu via tanto entusiasmo na vida daquele camarada. Eu falava, ui, Jesus, manda uns 10 desses, 6 horas da manhã. 5h30, 5 horas da manhã. Pastor, não posso 5, posso 4. Irmão, vamos junto. Tô com você, cara. Dá 10. O John Wesley falava assim, Deus me dê 100 homens que só tenham medo de pecar. Só tenham medo de pecar. E eu vou ganhar o mundo para o Senhor. E Deus deu. E Deus deu. E várias gerações foram ganhas. Porque um homem falou assim, Deus me dê 100 homens. Que só tenham medo de pecar, mas não tenham medo de morrer. E ele fala assim, um pregador precisa estar pronto ou para pregar ou para morrer. E a maioria de nós está pronto, não para pregar e pronto para correr. Cadê, queridos, aquela disposição, o zelo pelas coisas de Deus? Cadê aquelas atitudes de jejuar, de eu quero mais de Deus? Às vezes nós saímos de um modo automático e nós entramos no modo que é pior, que é o modo religioso. É o modo religioso. Quando eles estão subindo assim, é o tempo de encerrar. Eu queria terminar, queridos, contando uma história de um homem que eu admiro demais. Ele é da minha época de conversão, ele já era velho na minha época de conversão, época que ainda havia a União Soviética. Quem lembra da União Soviética aqui? Lembra? Foi um conglomerado de países.
todos debaixo de uma bandeira, a bandeira do comunismo, e como sempre, em nenhum lugar o comunismo deu certo, não ia dar certo lá também. E era chamado as cortinas de ferro, ou seja, por trás das cortinas de ferro. E esse missionário, ele passou muitos anos indo para essas nações, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo, e nessas situações, pregar o evangelho não era assim: hoje nós vamos receber o pastor Richard Wurmbrand na igreja Aba, e a igreja Aba terão 300 pessoas. Não, era pregando para a igreja nos subterrâneos, pregando para a igreja nas florestas, pregando para a igreja em casas, baixinho, né? E uma das oportunidades que ele teve de pregar, antes disso ele apanhava muito, ele apanhava, e as pessoas não sabiam como é que ele estava vivo ainda, mas apanhava por amor de Cristo, né? Sofria por amor de Cristo. E teve um fato que ele se pegou no piloto automático. O que, pastor? Está dizendo que o pastor Richard Wurmbrand, um dia, o senhor, né, está dizendo que um dia ele se pegou no piloto automático? Sim, né? Certa vez ele numa casa, falando do evangelho, falando do amor de Cristo, falando da graça do Senhor, para um russo que não conhecia Jesus, passou a conhecer Jesus com ele, passou a andar com ele, passou a ver Jesus na vida dele. E certa vez ele, lendo os evangelhos, ele começou a ler Mateus, e ele começou a ler que Jesus foi enviado ao mundo, e diz que esse russo, ele pulava de alegria. Uau! Deus mandou o seu filho, que se tornou homem. Aqui é isso mesmo. E diz que ele pulava de alegria, e ele saltava de alegria, ele dançava. Cada vez que o pastor contava o que Jesus tinha feito, ele falava assim: uau! Faz assim comigo: uau! E ele ficava muito alegre. Quando Jesus tinha os embates com os fariseus, uau, Jesus era demais. Diz que ele vivia intensamente aquilo. E o pastorzão que estava lendo o evangelho já estava meio desconcertado, falando assim: eu nunca vivi nessa intensidade. Eu nunca vivi. Eu nunca queimei como esse camarada que está conhecendo Jesus hoje queimou. Eu nunca queimei. Usando as minhas palavras. Depois, se quiser o livro, eu te passo. Daí foi caminhando, e Jesus falava que ia morrer. Ele falava assim: mas como é que esse negócio de Jesus tem que morrer? Ele: calma. Daí quando chegou na prisão de Jesus, disse que aquele russo chorava. Ele se jogava no chão, ele chorava, ele falava: mas como prenderam Jesus? Como que puderam prender Jesus sendo Ele Deus? Daí o pastor falava assim: por causa do meu e do teu pecado. Então Jesus passou tudo aquilo por minha causa. O pastor falava: por sua causa, por minha causa. Mas o pastor estava quebrado por dentro, já falou: uau, eu nunca vivi com essa intensidade. E diz que quando chega na parte de que Jesus é pregado na cruz e Jesus morre, diz que aquele russo ficou horas chorando, e não tinha como consolá-lo. O autor fala assim: não tinha como consolá-lo. Eu tive que continuar a ler, para que chegasse na parte onde a Bíblia fala da ressurreição. E quando ele fala assim: mas passado 3 dias, no domingo pela manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro e o encontrou vazio, porque ele já não estava mais naquela tumba. Ele diz que o russo, ele deu um pulo, ele começava a dançar aquelas danças que, se eu dançar aqui, eu vou arrebentar os meus ligamentos. Mas daí o missionário, ele falava assim consigo mesmo: eu nunca vivi com essa intensidade a mensagem do amor de Cristo.
eu nunca vivi. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria te perguntar, será que você e eu estamos passando a nossa vida por aqui, vivendo no piloto automático? A palavra de Deus diz que Jesus falou para aquela igreja assim, ó: lembra-te aonde você caiu, lembra-te aonde você deixou de viver essa intensidade na entrega para comigo. Veja onde você começou só a repetir padrões mecânicos. Não é isso que eu quero, filho. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero uma entrega total. E quando nós começamos a ser íntimos do Senhor, e nós entendemos como Ele é bom, como Ele é gracioso, nós já não conseguimos só estar num nível de Deus me dê, mas é Deus, como é que eu posso me dar mais para o Senhor? Como é que eu posso me doar mais para o Senhor? Chega um nível de maturidade. Claro que as orações, nós precisamos pedir, e a Bíblia diz que nós devemos pedir, mas eu creio que as nossas orações de maturidade, de entrega, de um filho apaixonado é: Deus, como é que eu posso me dar mais para o Senhor? Como é que eu posso me doar mais para o Senhor? Como é que eu posso queimar mais para o Senhor? Como é que eu posso te amar mais? Deus, eu quero mais fome de Ti. Deus, eu quero mais sede de Ti. Deus, eu não quero, Senhor, estabelecer, Deus, comportamentos, Deus, mecânicos que faz com que só eu trabalhe para o Senhor, mas sem atribuir a isso sentido, que tudo que eu possa fazer para o Senhor, Deus, esteja carregado de amor. Carregado de amor. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu queria saber se tem alguém aqui que está ouvindo o chamar de Cristo, dizendo assim: me dá o teu coração, me dá o teu coração. Talvez você não vá em igreja nenhuma, mas você já se conscientizou que é esse o caminho que eu quero, é esse Jesus que eu quero, é Ele que eu quero como meu Senhor na minha vida, é Ele que eu quero me render. E a palavra de Deus diz assim: se eu confesso Jesus diante dos homens, vai chegar um dia que o Pai vai me confessar diante do Filho. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus. Levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Levante a sua mão. A igreja continua com os olhos fechados, por gentileza. Tem alguém aqui que queira hoje viver uma nova novidade, uma vida nova com o Senhor? Não temos. Eu queria fazer mais um apelo. Se você quer mais do Senhor, se você quer ser incendiado por esse amor do Senhor, se você quer ser inundado por essa graça do Senhor, só você que quer isso, eu queria te desafiar a vir aqui na frente, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu queria que a igreja se colocasse em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Eu queria que aqueles que querem mais de Jesus, aqueles que estão dizendo assim: Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais da Tua presença, Senhor. Eu quero mais da Tua presença na minha vida. Eu quero mais o Teu fogo na minha vida. Eu quero mais, Senhor Deus, o Teu fogo. Deus, me queima, me queima, me queima. Deus, me queima, me queima. Eu quero colocar, Senhor Deus, as minhas debilidades diante do Senhor. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Venha, Senhor, venha, Senhor. Leva-me de volta. Sim, Pai. Sim, Pai, sim, Pai, sim, Pai, sim, Pai. Sim, Pai. Sim, Pai, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Mais de Ti.
mais a Tua presença, Senhor. Mais o Teu fogo, Senhor Deus, nas nossas vidas. Mais o Teu fogo nas nossas vidas, Senhor. Mais o Teu fogo, Senhor Deus, nas nossas vidas. Mais. Sim, Pai. Tudo de novo. Sim, Pai. Um relacionamento pessoal contigo, inabalável. Um relacionamento pessoal contigo, inabalável. Te quero, preciso do Pai. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, mais. Vai dizendo pro Senhor: eu quero mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, me apaixonar por Ti. Chega de andar no modo automático. Chega de andar mecanicamente. Mas, Senhor, uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Uma novidade de vida em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tu és bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Queremos sim, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, Deus, as nossas vidas. Queremos declarar, Senhor Deus, mais intensidade, intensidade do Teu Espírito Santo. Deus, mais glória do Senhor, Deus, sendo manifesta nas nossas vidas. Mais consciência, Senhor, da presença, glória e graça do Senhor. Mais.